Bem, uma vez que nós concluímos o assunto referente às características do inquérito policial nas últimas aulas, eu resolvi fazer esse vídeo para possibilitar que vocês tenham uma complementação para esse assunto referente ao inquérito policial, justamente por conta da proximidade, né, do nosso processo avaliativo. Então, a primeira coisa que eu queria tratar com vocês é o seguinte: desde o começo, eu deixei muito claro para vocês que o inquérito policial é uma das várias formas, né, de investigação que nós temos no nosso sistema jurídico. É talvez a mais importante, é aquela que está efetivamente regulamentada no Código de Processo Penal. E ela se inicia a partir de quê? Ela se inicia a partir do momento em que a autoridade policial ela compreende, gente, que houve a possibilidade de uma infração penal, que houve a possibilidade da chamada materialidade. Então, tudo se inicia a partir daí. Tanto que quando o artigo 5º do Código de Processo Penal, ele contempla, ele manifesta, né, as formas de início desse procedimento, né, e isso, obviamente, vai dizer respeito à natureza do crime, vai dizer respeito à forma, né, da metodologia adotada pela autoridade policial em relação a isso. É importante que a gente compreenda um assunto que a gente já tratou antes, que é justamente a chamada notícia crimes. Como eu disse a vocês, pensar no conceito de notícia crimes é basicamente botar na cabeça o seguinte: todas as formas pelas quais o Estado, a administração, o Estado toma conhecimento, do cometimento de uma infração penal, esse conhecimento é chamado de notícia crimes, tá? Então, essa notícia levada a conhecimento da autoridade a respeito da possibilidade de que um crime tenha ocorrido é chamado pela doutrina, é caracterizado pelo Código como sendo notícia crimes. Então, já que estamos tratando do início, né, do inquérito policial, que, como a gente viu, é um procedimento administrativo, que é um procedimento preparatório da ação penal, que é um procedimento investigativo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, bem, todo início da investigação, ela parte da possibilidade de que uma infração penal tenha ocorrido. E esse conhecimento pela autoridade policial de que uma infração penal ocorreu é chamado de notícia crimes. Normalmente, nos concursos públicos, o que vem sendo tratado a partir desse assunto é a sua chamada classificação. Então, nós teríamos várias formas de notícia crimes. A primeira delas, que nós vamos estudar hoje, é a chamada notícia crimes de cognição direta, imediata, espontânea, enfim. Existem vários nomes e várias classificações a depender da doutrina, e que basicamente essa primeira diz respeito ao quê? Diz respeito ao fato de que a autoridade policial ela tomou conhecimento da ocorrência dessa infração penal diretamente. Aliás, gente, o nome tem que ajudar para alguma coisa. Então, estão sendo realizadas as atividades diuturnas, né, da autoridade policial. Ela está lá investigando, né, ela está lá procedendo a respeito da veridicidade de uma informação que recebeu, e ela pratica determinadas diligências no sentido de aquilatar, né, de forma até muitas vezes informal, a existência de um delito. Tá? Então, nesse caso, nós estamos diante de uma notícia crimes de cognição direta quando através desses procedimentos investigativos, até mesmo relacionados a um outro ilícito, por exemplo, a própria autoridade policial toma conhecimento, através de suas atividades diuturnas, ela toma conhecimento de que uma infração penal ocorreu. Tá? E aqui tem algumas coisas que a gente precisa deixar claro. Tá? O artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, ele estabelece que qualquer pessoa, ela pode levar ao conhecimento da autoridade policial a ocorrência de infração penal. Vejam, ela pode levar ao conhecimento da autoridade policial a ocorrência, né, a notícia a respeito de uma infração penal. Essa apresentação feita por qualquer pessoa, tá? Ela não é chamada de notícia crimes. E aí é que está um primeiro elemento que a gente tem que colocar na cabeça. O nome que a doutrina geralmente indica para essa é a chamada delatio. A delatio, ela é normalmente facultativa, tá? Então, se eu, eventualmente, como terceiro não interessado, percebi a prática de um ilícito penal, eu não sou obrigado, em regra, a comunicar esse ilícito para a autoridade policial. Tá? Ninguém tem essa obrigação.
salvo, cuidado, na Lei das Contravenções Penais, em seu artigo 66, onde está estabelecido que funcionários públicos, e aqui é diferente do cidadão comum, ou principalmente da área da saúde, eles têm a obrigação de informar a ocorrência de crimes de ação penal pública incondicionada que venham a tomar conhecimento, né, a partir do desempenho de suas atividades. Então, é muito importante que vocês compreendam essa situação específica. Então, a delatio é a comunicação feita por qualquer do povo, né, não diretamente relacionado à prática delitiva, que informa, que comunica, normalmente de natureza facultativa, a prática de uma infração penal, tá certo? Então, essa seria a delatio. No entanto, voltando para a notícia crime de cognição direta, nós estamos falando basicamente do conhecimento da autoridade policial a respeito da prática de uma infração penal através de suas atividades diretas, né? Através de seus procedimentos investigativos. Então, basicamente é o seguinte, ela tomou conhecimento da infração diretamente, sem que ninguém viesse e comunicasse esse delito para ela, tá? A segunda modalidade de notícia crimes é a notícia crimes de cognição inqualificada, ou anônima ou apócrifa. Tem autores, como o próprio professor Norberto Avena, que ele coloca isso dentro de um grande conjunto, né? Como se fizesse parte da notícia crimes de cognição direta. Eu não concordo. Para mim, tanto a notícia crimes de cognição inqualificada, anônima ou apócrifa, ou a delatio crimes anônima ou apócrifa, seria uma modalidade específica de notícia crimes, tá? A grande diferença entre ser notícia crimes ou delatio diz respeito ao fato de quem efetivamente está comunicando isso, tá? De todas as formas, a Lei 3.608 de 2018, né, que ela dispõe sobre o serviço telefônico de recebimento de denúncias, né, a própria existência de recompensa em relação a informações que auxiliem nas investigações policiais, ela estabelece, tá, o sigilo, né, se assegura o sigilo dessa notícia que foi apresentada diante da autoridade. Tanto o sigilo qualificatório, né, o sigilo dos dados, né, quanto quaisquer outras informações que possam eventualmente indicar quem foi essa pessoa, tá? E aí surge uma situação interessante, né? Partindo da disciplina trazida pela Lei 3.608 de 2018, mas principalmente a partir de um paradigma trazido pelo próprio Supremo Tribunal Federal no inquérito 1957/PR, a gente tem que perceber uma coisa, tá? Todas as vezes que nós estivermos diante de uma notícia crimes inqualificada, de uma notícia crimes anônima, de uma notícia crimes apócrifa, tá? A nossa Constituição, ela, regra geral, ela veda o chamado anonimato, tá? Então, por conta dessa situação, digamos, de que a pessoa que eventualmente vai apresentar, né, essa notícia da prática de um crime, ela não se qualifica, ela não se identifica, ela também não pode ser responsabilizada, eventualmente, pela notícia, né, de uma infração penal da qual ela saiba que não aconteceu ou que, eventualmente, aquele indivíduo para o qual ela está imputando a prática do ilícito não o cometeu. Então, essa é uma situação extremamente precária, né, extremamente precária. Então, para evitar acusações infundadas possam gerar inquéritos desnecessários, é preciso que se deixe claro, claríssimo, o quê? Que no final das contas, a notícia crimes inqualificada ou a delatio crimes inqualificada, ela não tem o condão, segundo esse precedente do Supremo Tribunal Federal, que vem sendo reiterado na jurisprudência, ela não tem o condão de autorizar de imediato a instauração do inquérito policial. O máximo que a autoridade policial ela pode fazer é proceder ao chamado VPI, ou Verificação de Procedência de Informação, que nada mais é do que um conjunto de diligências realizadas pela autoridade policial na forma lá do artigo 5º, parágrafo 3º do Código do Processo Penal, que eventualmente possa chegar a confirmar ou não aquela delatio crimes inqualificada, tá? Então, de posse de uma aspas, denúncia anônima, a autoridade policial não pode instaurar inquérito policial. A autoridade policial não pode, por exemplo, representar ao juízo, né, principalmente nesse caso ao juízo de garantias,
pela quebra de sigilo bancário, telefônico, pela prisão, por um mandado de busca. Por quê? Porque essa delatio criminis inqualificada, essa denúncia anônima, ela não é elemento que autorize justa causa para o início nem mesmo da investigação criminal, quanto mais para a determinação de medidas que possam, de qualquer forma, cercear direitos fundamentais. Tá? Então, por conta disso, o Supremo Tribunal Federal entende que a notícia criminis inqualificada ela não tem o condão de autorizar de per si a instauração do inquérito, salvo, muito cuidado nessa hora, quando ela própria constituir o corpo de delito. Essa é uma exceção bem reiterada na jurisprudência, que é óbvio que ainda que seja anônima, mas se a notícia crimes ela vier auxiliada, ela vier corroborada, ela vier confirmada por vestígios diretos do crime, isso, lógico, os vestígios, não a notícia crimes, vai autorizar a instauração do inquérito de imediato. Tá? Então, uma das exceções pelas quais, a partir do precedente trazido pelo Supremo, é possível a instauração de inquérito, mesmo diante de uma notícia crime de cognição inqualificada, anônima ou apócrifa, é justamente quando a notícia crimes vier acompanhada do próprio corpo de delito. Tá? Além disso, nós teríamos a notícia crimes de cognição indireta, imediata, provocada, ou também chamada de qualificada. Vejam, nesse caso, a autoridade policial ela toma conhecimento da ocorrência do crime por meio de algum documento, por meio de algum expediente, trazendo por um terceiro, por uma comunicação do delito, né, dentre aquelas previstas no Código de Processo Penal, que estabelecem essa comunicação, encampam essa comunicação para a autoridade policial, como, por exemplo, um requerimento feito pela vítima, um boletim de ocorrência, um termo circunstanciado de ocorrência. Em todos esses casos, é alguém, prestem atenção, que está encaminhando essa informação a respeito da existência de uma infração penal para a autoridade policial. A grande diferença da cognição direta é exatamente essa. Na cognição direta, a autoridade policial vai atrás e acha. Aqui, alguém vai lá e encaminha para a autoridade policial algum documento, algum expediente, alguma comunicação, dentre aquelas previstas na legislação, que exteriorizem, né, concretizem esse conhecimento a respeito da prática de um crime. A mais importante dentre elas é a chamada requisição. Vejam, tanto o Ministério Público quanto a autoridade jurisdicional, de acordo com a lei, elas podem determinar, requisitar, ordenar, tá? A instauração de inquérito policial. Então, em alguns estados, em alguns municípios, é até comum, na prática, que a vítima, por exemplo, ela não se sinta segura, por exemplo, de ir até a autoridade policial e ela vá direto ao Ministério Público. No entanto, o Ministério Público entende que ele não está diante de elementos suficientes para, por exemplo, instaurar uma ação penal. Então, ele compreende que há necessidade da instauração de um inquérito ou, eventualmente, da instauração de um PIC, né, de um procedimento investigatório criminal, certo? No entanto, prestem atenção. Se ele entender que a autoridade policial teria maior justificativa, teria maior capacidade para proceder a essa investigação, ele pode requisitar a autoridade policial a instauração do inquérito. Quando ele requisita, isso é uma ordem, tá? Então, a autoridade policial não teria como se negar a encampar esse inquérito policial, porque foi determinado, porque foi ordenado, porque foi requisitado pelo Ministério Público, tá certo? Ou pelo órgão do Judiciário. No entanto, a partir das modificações trazidas pelo pacote anticrime e as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, a minha compreensão pessoal é de que ao Judiciário não é possível essa requisição de instauração direta, porque isso estaria malferindo o modelo inquisitório estabelecido lá no artigo 3º-A do Código de Processo Penal, que foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, no inquérito policial, toda a atuação do juiz de garantias, né, do judiciário, ela se dá de forma contingente, ela se dá de forma acessória, mediante provocação, nunca de cara. Então, se eventualmente o órgão do Poder Judiciário tomou conhecimento da prática da infração penal, ele deve encaminhar isso ao Ministério Público, que aí, enquanto titular da pretensão de acusar, teria maior capacidade de compreender se seria o caso de formular, a partir da sua opinião delicti, uma ação penal propriamente dita, ou eventualmente requisitar a instauração do inquérito. Tá? Então, essas são formas
nas quais a notícia crimes ela pode se revestir e que podem dar início à instauração de um inquérito policial. Nós também temos a notícia crimes de cognição coercitiva, tá? A notícia crimes de cognição coercitiva, ela é uma notícia crimes que quase dá um tapa na cara da autoridade policial, que impossibilita a autoridade policial de proceder de modo diverso, a não ser dar execução ao próprio inquérito policial. Isso ocorre especificamente na hipótese da prisão em flagrante delito, né? O indivíduo que foi encontrado em uma situação de flagrância, que é encaminhada à autoridade policial e a autoridade policial compreende pela pela lavratura, né, do auto de prisão em flagrante. Nesse caso, o auto de prisão em flagrante automaticamente inicia o inquérito policial, independentemente da natureza da ação, tá? Então, regra geral, quando nós estamos diante de uma notícia crimes de cognição coercitiva, ela é coercitiva por quê? Porque a instauração do inquérito não depende de opção, de discricionariedade, de cognição, de compreensão da autoridade. Se ele compreendeu e manteve o indivíduo preso, porque se compreendeu que havia uma situação de flagrância, determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante, então, a partir da lavratura desse auto de prisão em flagrante, o inquérito policial já está instaurado, tá? Ele já estaria instaurado. E nós temos, né, como já vimos antes, a delatio crime simples ou apócrifa, né? Então, basicamente, a grande diferença entre a delatio e a notícia é quem faz, né? Se alguém tem interesse no feito, se é a própria vítima que faz, nós temos todas essas modalidades de notícia. A delatio seria basicamente, como eu já disse antes, o fato, a comunicação feita por qualquer pessoa do povo, né, em relação à ocorrência de uma infração penal, que pode ser simples ou apócrifa, com muito cuidado, em relação à vedação estabelecida lá no artigo 5º, inciso 4º da Constituição, quanto à inexistência, né, do sigilo, né, do sigilo não ser admitido no nosso ordenamento jurídico, tá? Então, essa seria uma primeira parte do nosso vídeo, complementar as aulas que foram ministradas fisicamente. Um abraço grande a todos vocês e até mais.